Olá, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo desse canal Livremente Ser. Eu sou Tatiana Carvalho, neurocientista especialista em comportamento humano e eu resgato mulheres da dependência emocional. O que dizer dessas mulheres que sofrem, abusos nos relacionamentos e não conseguem se desprender, por mais que estejam passando por sofrimentos, inseguranças, não conseguem sair dessa prisão, que eu costumo falar que é uma prisão com as portas abertas, porque as portas estão abertas, só que a gente não consegue sair dela. Isso que a gente chama de dependência emocional, a gente se sente acorrentada. E eu, com a minha experiência nos meus relacionamentos nem sempre tão bons, também fui uma dependente emocional. Passei por isso em vários relacionamentos, desde a minha adolescência, e é como se eu atraísse somente esses tipos de relacionamento para a minha vida, sempre repetindo, padrões de comportamento. E devido a essa experiência foi que eu decidi me aprofundar, estudar, me formar em neurociências e tentar me ajudar. E depois de me ajudar, poder ajudar vocês que hoje estão aqui, E para você que caiu aqui de paraquedas, eu peço a gentileza de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que possa alcançar mais pessoas. E também não esquecer de ir, nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que é o @livre_mente-ser. Lá você pode me acompanhar, lá também no link da bio tem todos os produtos que eu ofereço, que vai poder transformar você que está aqui me assistindo, passando por esse processo, de abusos, e lá com tudo que eu tenho para te oferecer, eu tenho certeza que vai ser possível transformar a sua vida, resgatar a sua essência, a sua autoestima, e você vai poder conquistar um relacionamento saudável, porque é assim que tem que ser, não é verdade? Hoje é o primeiro vídeo do canal, véspera de Natal, e eu confesso para vocês que essa data não era uma data, até uns dias atrás, essa data não era uma data que eu gostava de comemorar. Sempre que chega fim de ano, começa pelo Natal, Depois temos aí a celebração, a passagem do ano, eu fico mais introspectiva, mais melancólica, mais triste, me remete a algumas situações mais tristes, sentimentos que eu fico mais quieta no meu canto, e de verdade sempre foi algo assim que eu preferia pular. Sabe quando tem um botãozinho que você pode apertar assim, pular a fase? Eu gostaria, eu sempre torcia para que eu pudesse pular a fase e não passar pelo fim de ano. Hoje eu consigo ter uma consciência, Porque talvez porque a gente passa a revisitar algumas coisas dentro da gente que a gente gostaria de ter mudado e ainda não conseguiu mudar pelas circunstâncias e até mesmo pelo desencorajamento, A gente às vezes não tem coragem de tomar algumas decisões, quando na verdade essas decisões elas precisam partir de nós, somente de nós, e então a gente passa a culpar outras pessoas por aquilo que a gente está passando, por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está sentindo. E somos nós quem temos que tomar a decisão. E nem sempre tomar as decisões são fáceis, mas eu acredito que mais difícil é você sustentar a decisão que você toma. Mas a gente precisa sustentar, porque é no processo que a gente consegue enxergar aquilo que nos espera mais à frente. Então eu falo que muitas das situações que a gente passa, muito sofrimento que a gente guarda pra gente, que a gente vive, é porque a gente não toma as decisões que a gente deveria tomar. Hoje eu vou trazer uma história, eu sempre conto essa história porque eu acho ela interessante demais. Normalmente eu conto ela com alguns viés diferentes, depende do momento, depende do dia que eu estou contando essa história, eu trago uma reflexão diferente. É como um livro, quando a gente lê,
a gente volta a reler esse livro e a gente consegue encontrar coisas e reparar em detalhes que a gente não tinha reparado na primeira leitura, coisas importantes. Eu acredito que é porque depende do momento que a gente vive. Essa é uma história simples, aqui é tudo simples, cenários simples, vídeos simples, edições simples, porque o importante é eu conseguir transmitir a mensagem para vocês. O resto, os pormenores, eu não acho que é importante, né? Não adianta ter algo glamuroso e eu não conseguir transmitir a minha mensagem, vocês não conseguirem me entender. E eu gostaria realmente que a cada vídeo que vocês assistissem, vocês pudessem sair um pouquinho mais transformado. Porque a intenção é essa, né? Tem sempre uma frase que eu sempre escuto e eu acredito ser muito real, que é: aonde você mais foi ferida, Deus usa para que você possa curar as pessoas. E eu sempre me senti muito ferida nessa parte de relacionamentos. Já passei por casamento, namoro, amizades, até relação com família mesmo, e isso é algo que foi muito complicado para mim, muito difícil, né? Então, quando eu me vi diante de tudo isso, eu falei, por quê? Por que sempre isso? Porque eu sempre atrás os mesmos tipos de relacionamento, as mesmas situações. Por quê? E aí eu fui estudar, né? Fui puxar lá na minha genealogia, entender meus traumas de infância, as minhas feridas, né? Na infância, e fui resgatando as memórias. E aí eu fui me curando e eu fui entendendo. E aí eu me formei, né? Como eu disse no começo do vídeo, e eu me tornei uma neurocientista, especialista em comportamento humano, porque o meu objetivo era realmente estudar, né, os circuitos cerebrais dos quais são responsáveis por cada comportamento que a gente tem, por cada emoção, né, por cada ação, por cada atitude, por cada medo, covardia, enfim. E eu então criei, né, alguns cursos, criei mentoria. Depois lá, quem puder visitar o meu Instagram vai entender um pouco mais do que eu ofereço, que é um método exclusivo que eu criei, chama neuroterapia, para resgatar essas mulheres, que é como se fosse uma terapia, só que a gente consegue estudar, entender, né, os circuitos responsáveis por cada ação que a gente tem, que a gente toma no dia a dia, e como é possível fazer uma reprogramação do nosso cérebro para que a gente possa mudar esses padrões de comportamento que tanto nos incomoda, que tanto nos traz sofrimento, que tanto nos impede de prosperar, né, como pessoa, financeiramente, em todas as nossas áreas, porque se uma área da nossa vida não está legal, todas as outras áreas também não estarão legal. E ainda que a gente esteja avançando em alguma delas, a gente não é capaz de enxergar com amor, com alegria, com gratidão. Então é como se tudo ficasse escuro na nossa vida, como se a gente estivesse dentro de um buraco e não conseguisse sair, como a gente não conseguisse enxergar uma luz no final do túnel. Então, a neuroterapia, eu tenho certeza que é um método que vai resgatar muitas mulheres, que eu vou conseguir ajudar muitas mulheres, e ao mesmo tempo eu vou estar em exclusividade com cada pessoa que fizer a assinatura. Nós vamos ter 50 minutos por semana durante 30 dias. E vocês depois podem renovar a assinatura, como fosse a terapia mesmo que vocês fazem, né, com o psicólogo, mas sempre muito mais aprofundada, conseguindo colocar, agregar muito mais conteúdo e cortar o mal pela raiz, né? Porque não basta a gente trabalhar ali comportamento sem entender o que faz com que a gente tenha esses comportamentos, né? A gente precisa entender de onde vem e cortar esse mal pela raiz. Enfim, a mensagem que eu quero passar hoje para vocês é sobre mudança, né? Como eu disse, muitas vezes a gente precisa tomar, né, as nossas decisões e a gente não consegue tomar por medo, por covardia,
por achar que a gente vai se arrepender lá na frente. E, na verdade, cada vez que a gente deixa de tomar uma decisão na nossa vida, a gente dá uns 10 passos para trás, quando a gente poderia estar dando esses passos para a frente. Assumir os erros, toda ação tem uma reação, toda decisão tem a sua perda, mas tem o seu ganho também. O importante é que a gente faça essa decisão e a gente consiga viver uma vida plena, com paz e com alegria. Porque não adianta a gente estar em determinado lugar, estar com determinada pessoa e a gente não conseguir, de fato, ser feliz, ter paz, ter alegria, ser completa, ser plena, né? Então a gente vive aí um círculo vicioso de tristeza, de dor, enfim. A mensagem hoje é sobre duas gêmeas de 10 anos que viviam com seu pai, né? A sua mãe faleceu e o seu pai passou a cuidar delas e assim, sempre com muito carinho, com muita atenção. Elas eram muito inteligentes, então o pai, sabedor disso, queria que elas pudessem ter, né, um nível de estudo sempre o melhor possível. E muitas vezes elas faziam algumas perguntas das quais ele não sabia responder. Porque assim, eram perguntas, imagina o nível das perguntas, né? Pensa duas garotinhas superdotadas, fazendo perguntas assim, que nem o pai conseguia responder. Aí que ele pensou? Eu preciso investir na educação das minhas filhas, então eu vou levá-las para passar um tempo, né, no alto da colina, com um sábio, com um monge, porque eu tenho certeza que lá ele vai poder dar todas as respostas que elas precisam sobre a vida, sobre tudo que elas tiverem dúvida. E assim ele fez. Esse pai levou essas crianças para a montanha, para o alto da colina, para passar um tempo com esse monge, com esse sábio. E assim, né, como esperado, todas as perguntas que elas faziam, o sábio respondia, porque ele era um sábio. E um belo dia, uma dessas gêmeas pegou uma borboleta e mostrou para a outra irmã dela, dizendo assim: eu peguei essa borboleta e eu vou levar para o sábio. E eu tenho certeza que dessa vez a gente vai armar uma pegadinha para ele e ele não vai saber a resposta. Ela falou: mas como assim? Como um sábio não vai saber a resposta? Ela falou assim: eu vou colocar a borboleta na minha mão e vou fechar. Essa borboleta tá viva. Eu vou fechar e eu vou perguntar para o sábio se a borboleta tá viva ou morta. Porque de alguma forma, qualquer resposta que ele der, ele vai errar. Porque se ele falar que ela está morta, eu vou abrir minha mão e ela vai voar. E se ele falar que ela está viva, eu vou apertar e ela vai morrer. E ele vai ter errado a resposta. Ela falou: uau, você é muito esperta. Eu amei a ideia. Vamos fazer isso. Então, esse sábio, ele estava meditando lá, né, no alto da colina. Elas chegaram e falaram: sábio, eu preciso que o senhor me dê uma resposta. Ele falou assim: claro, eu tô com uma borboleta na palma da minha mão e eu quero saber se essa borboleta está viva ou morta. E o sábio, muito calmamente, né, com um sorriso, muito esperto, falou para elas: essa resposta está na palma das suas mãos. Então, qual que é a moral da história? Tudo que acontece nas nossas vidas está sempre na palma das nossas mãos. Somos nós quem devemos tomar nossas decisões e as rédeas dos nossos problemas, dos nossos conflitos. Não colocar a culpa no outro e não colocar a responsabilidade nas costas do outro. Tá aqui na palma da nossa mão, a gente que deve saber o que faz com ela. Será que a gente deixa ela voar? Será que a gente mata? E é assim na nossa vida. Então, se hoje você está diante de um problema que você não sabe como resolver, que você acha
que esse problema não foi você quem causou, foi o outro, que o outro é obrigado, é culpado por tudo isso que você está vivendo, saiba que não. Saiba que você é responsável pelo que você está vivendo, pelo que você aceita, pelo que você suporta. A gente entende, né? E eu principalmente sei o quanto é difícil a gente sair de um relacionamento tóxico. É algo surreal. Eu já vivi um relacionamento que eu falava assim, meu Deus do céu, parece que tá amarrado. Porque eu sofri, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não tinha segurança. Essa pessoa não me dava nenhum tipo de estabilidade, de nenhum tipo, principalmente emocional. E eu estava ali, eu queria essa pessoa, eu achava que ele podia mudar, que não, que vai dar certo. Eu insistia. 1000 vezes a gente terminava, 1000 vezes a gente voltava. E o relacionamento do mesmo jeito, e eu sofrendo demais. Tipo, eu não tinha um dia de paz. Era aquele relacionamento que eu dormia namorando e no outro dia eu não sabia se eu estava namorando ou não, porque ele não falava comigo, aí eu ficava que nem louca mandando mensagem, ele não respondia. Depois quando ele falava, ou então a gente tinha passado uns dias maravilhosos, uma noite perfeita. No outro dia eu recebi uma mensagem de que ele tinha pensado melhor, que não era o que ele queria pra vida dele. Então assim, e eu me despedaçava, eu ficava muito mal, eu chorava, eu me via dentro de um abismo sem fim, eu achava que o mundo estava desabando na minha cabeça. E é muito complicado, eu entendo, a gente precisa ter força, coragem e determinação para sair disso. Não é fácil. É por isso que eu estou aqui, é por isso que o meu objetivo é ajudar vocês que estão passando por isso. E eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão passar por isso. Vão encontrar, né, o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da vida. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, não é impossível, não é improvável. Eu costumo e nem gosto, né? Na verdade, eu não gosto de comparar, mas às vezes a gente tem medo de perder a pessoa e tem medo de não sobreviver, eu vou morrer. Eu não consigo, e é aquele aperto no coração, você não consegue comer, você não consegue pensar, você não consegue fazer mais nada na sua vida. Você parece que fica 24 horas por conta da pessoa, você vive uma vida em função da pessoa, você fica stalkeando, você fica olhando e você vai consumindo os seus dias de uma maneira que a cada dia você vai se definhando, né? Você vai acabando com a sua vida, com a sua autoestima, com a tua segurança, com a tua identidade, com a tua verdadeira essência. E aí você precisa tomar a decisão de dizer, eu não quero mais, eu não posso mais. Porque, às vezes, quando a gente tá num relacionamento que a gente pensa, eu preciso ir embora, se você chegou nesse ponto de ter consciência de que você precisa ir embora dessa relação, então eu devo dizer pra você que já passou da hora de você ir embora. Porque um relacionamento saudável, um relacionamento que te traz alegria, paz e felicidade, jamais você pensaria em ir embora. Se você chegou no ponto de você achar, eu preciso sair disso, eu preciso ir embora, é porque já passou da hora, já passou do limite. Você só precisa ir e não olhar para trás. Não olhe para trás. Vai ser fácil? Jamais. Vai ser muito difícil, mas você vai conseguir, você vai superar, tá? Não é o fim do mundo. Você não perdeu a sua vida, pelo contrário, você vai perder sua vida se você continuar
nessa relação, nesse relacionamento. Principalmente para quem tá vivendo isso nessa época, que é uma época, né, que para muitas pessoas é uma época feliz, de comemorações, de união, de comunhão, tempo que a gente pensa coisa boa, que a gente projeta, né, um ano novo maravilhoso, que a gente faz metas, que a gente só pensa coisas positivas, e passar por isso, bem nessa época, é muito difícil, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, a mensagem que eu deixo para você é: toma sua decisão, embora doa muito, embora você sofra muito, toma a sua decisão, porque no processo aquele sofrimento que você está enfrentando, por ter tomado a decisão, na hora que você se der conta, você vai ver que foi a melhor coisa que você fez na sua vida, tá? Procura não olhar os porquês, né? Só procura seguir em frente e não ficar procurando culpados, né? Se você colocar numa balança, você vai ver que tem muito mais conteúdo negativo do que positivo, mas a gente foca sempre no que é bom, no que foi bom. E se a gente for ver, foram raros momentos bons. Os momentos ruins, com certeza, superaram. Então, olhe para esses. Se você tiver que pensar, pense no que foi ruim, no quanto você se diminuiu para caber num lugar que não te queria, o quanto você se humilhou para estar presente ao lado da pessoa, o quanto essa pessoa não fazia questão da sua presença, o quanto essa pessoa não te priorizou, o quanto essa pessoa te diminuiu, te desprezou, o quanto você sofreu. Você não precisa disso. O amor, a alegria, a paz está dentro de você, não está no outro. Então, tome a decisão de partir. Não fique num relacionamento que você não consiga ter paz. Eu acho que hoje uma das maiores virtudes, né, que a vida pode nos oferecer é a paz. É a paz de espírito, é a paz de você estar onde você estiver e você está bem, você está feliz consigo mesma. Não fique stalkeando, não fique buscando, tá? Se distraia com outras coisas. Vai ter momentos que você vai estar um pouquinho melhor, no outro dia parece que aconteceu um tsunami, que você se sente, você já acorda angustiada, você quer procurar, você quer ligar. Não faça isso, vai passar, tá? Vai passar, tudo passa. Eu falei que eu não gosto de comparar, mas uma mãe que perde um filho, é incomparável essa dor de uma mãe perder um filho. E ela continua a vida dela com dor, faltando um pedaço, mas ela continua por ela continua pelo outro filho, pela família, e ela continua. E por que você acha que porque perdeu um marido, um namorado, uma amiga, um amigo, você não vai continuar? Porque você acha que a tua vida vai parar ali? Porque você acha que não vai sobreviver? Continue por você, pelos teus propósitos, pelos teus sonhos, por quem você é, por quem Deus te fez para você ser livre. Deus te fez para você ser livre, para você ter o melhor aqui nessa terra, para você viver feliz, em abundância, para você prosperar. Pense nisso. Não tenha medo de tomar decisões. Tenha medo de ficar aonde você está, mas não de tomar decisões. Toda decisão, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Mas quando você chega nesse ponto de achar que você tem que ir embora, a decisão de ir embora sempre vai ser a mais assertiva. Então vá, não fique onde você está. Você merece ser feliz. Você nasceu para ser feliz. O vídeo de hoje é esse, a mensagem é essa. Eu espero que vocês
tenham entendido a minha mensagem. Eu agradeço a presença. Obrigado por ficar até aqui. Obrigada por me acompanhar. Que vocês possam me acompanhar nas outras redes. E um Feliz Natal para vocês. Eu volto antes da passagem do ano ainda. Então eu só vou desejar um Feliz Natal, que seja maravilhoso, cheio de paz, de saúde, de união, de bênçãos, tá? Que vocês não se esqueçam daquele que a gente celebra no dia 24 pro dia 25, tá bom? A gente celebra no dia 25, né? Deixa eu consertar aqui, porque às vezes pode achar que eu tô falando dia 24, eu quis dizer a gente nessa passagem do dia 24 pro dia 25. Tudo bem? Deu para entender? Não se esqueça, tá bom? Beijo e até a próxima.